Olá, eu sou o professor Joaquim Bento e vamos estudar agora a parte 8, método de Gauss-Seidel ou Gauss-Seidel. Existem algumas pronúncias diferentes para esse método na unidade 3 dos sistemas de equações. Bom, a ideia é a mesma do método de Gauss-Jacobi, que é transformar o sistema original AX igual a B no sistema equivalente x igual a c vezes x mais g e resolver através de um esquema iterativo, partindo do vetor de aproximação inicial e calculando uma sequência de vetores xk. Então a ideia é transformar o sistema original AX igual a B para uma forma equivalente x igual a c vezes x mais g, que é similar como se fosse usando uma função de iteração, ou seja, x igual a φ de x, só que o φ de x é dado numa forma matricial. E aí se usa um esquema iterativo, que é um método de solução iterativo, que partindo do vetor de aproximação inicial, você calcula a primeira, a segunda, as iterações xk mais 1, que é c vezes x de k mais g. E a sequência xk, ela converge para a solução do sistema linear ax igual a b. Então, a ideia é transformar o sistema linear ax igual a b em x igual a c vezes x mais g. Então, seja o sistema original ax igual a b na forma que nós já conhecemos, deve-se então isolar cada xi da iésima equação, ou seja, colocando o xi para o lado esquerdo e tudo que sobrou para o lado direito, assim como foi feito no Gauss-Jacobi. E qual é então a diferença do Gauss-Jacobi para o Gauss-Seidel? Bom, a diferença são nas equações de iterações, ou seja, a única diferença é que o Gauss-Seidel ele já usa no próprio passo resultados calculados neste passo. Por exemplo, se você olhar bem a linha 1, o x1 de k mais 1 é dado por todos os x do passo k anterior. Por quê? Porque eu não tenho calculado nenhum. Já o x2 de k mais 1, o x1 já foi calculado nesse próprio passo. Então, eu uso o x1 de k mais 1, ou seja, que eu acabei de calcular. Entretanto, o x3, o x4 até o xn do passo anterior. Já o x3, eu uso o x1 do próprio passo, o x2 do próprio passo, enquanto que os outros do passo anterior, e assim sucessivamente. Ou seja, com isso, eu aproveito os resultados que eu já calculei no próprio passo. Esta é a única diferença. Olhando então pelo prisma matricial, as equações de iteração de Seidel podem ser dadas de uma forma matricial. X do k mais 1 é igual a c vezes o x de k mais g. Então, se eu tiver o sistema ax igual a b, eu vou decompor a matriz A em D mais E mais F, onde D é uma matriz diagonal, só os termos da diagonal, E é uma matriz triangular inferior com diagonal nula, e F é uma matriz triangular superior com diagonal nula. E aí você vai substituir no AX igual a B, ou seja, você vai colocar D mais E mais F vezes X igual a B, que fica então D mais E vezes X igual a menos F vezes X mais B, exatamente para separar as partes que usou o próprio passo ou o passo anterior. Então, tem-se as relações D mais E vezes X igual a menos F de X, F vezes X mais B. Se eu multiplicar pela D mais E inversa dos dois lados, eu vou ter a função de iteração, ou seja, de xk mais 1 do lado esquerdo, que é dado por essa matriz S vezes o xk, mais esse vetor D. Ou seja, o x de k mais 1 vai ser o S de xk mais D. A matriz S é a matriz de iteração do método de Seidel. Só que a matriz de iteração ela usa uma inversa. Então, uma maneira de evitar a utilização de uma matriz de iteração que usa a inversa é o seguinte.
você volta a fatorar D mais E mais F vezes x igual a B, faz a mesma coisa, D mais E vezes x igual a menos F de x mais B. E na forma de recorrência, você pega só o D, que multiplica de xk mais 1, e bota o menos E, né, de xk mais 1 para o outro lado, que fica menos E. E aí aparece exatamente que o D, que multiplica xk mais 1, é igual a menos E de xk mais 1, menos F de xk mais B, onde esse menos E de xk mais 1 é aquela parte que usa o próprio passo, e a parte F de xk é que usa o passo anterior, que é exatamente a diferença do Gauss-Seidel para o Gauss-Jacob. Então, na forma matricial, tem-se então que a parte D de xk mais 1 é igual a menos a matriz E, que é aquela matriz triangular inferior que multiplica o xk mais 1, ou seja, usando os resultados do próprio passo, menos a matriz F, triangular superior, vezes o vetor x de K, que é usando os resultados do passo anterior, mais o vetor B, que é dos termos independentes. E aí pode-se isolar também o xk mais 1, para ficar só o vetor xk mais 1 do lado esquerdo. Se eu tenho, então, toda a expressão onde o D multiplica o x de k mais 1 do lado esquerdo, basta multiplicar o lado direito pela inversa de D, porque aí eu fico só o xk mais 1 do lado esquerdo e o D, a inversa de D, do lado direito, multiplicando todos os termos anteriores. Existem algumas observações importantes. As equações de interações do método de Gauss-Jacob, elas mostram que o vetor x de k mais 1 é calculado usando somente os valores xi do passo k da iteração anterior. Já as equações de interações do método Gauss-Seidel, o vetor x de k mais 1 é obtido a partir dos elementos mais recentes, incluindo o próprio xk mais 1 e também xk do passo anterior. Essa é a diferença entre os dois métodos. É importante ficar bem claro essa diferença. Bom, os critérios de parada são os mesmos de Gauss-Jacob, ou seja, o processo iterativo é interrompido quando o vetor xk estiver suficientemente próximo de xk menos 1, usando o dr do passo k, calculado da mesma maneira, e o número máximo de iterações, para que o processo não continue indefinidamente. E a escolha da aproximação inicial também é da mesma forma, ou seja, ou você usa o vetor zero, nulo, ou então usa o vetor BI sobre AII. Então, como exemplo, vamos resolver o sistema linear mostrado pelo método Gauss-Seidel, considerando o epsilon igual a 0,05 e o chute inicial do BI sobre AII como mostrado. Então, o grande cuidado que tem que se ter é quando vai se montar as equações de iteração. Ou seja, você pega o sistema, faz igual o Gauss-Jacob, primeiro isola o x1, x2 e o x3 do lado esquerdo, sem se preocupar com k mais 1 ou k, e depois você vai colocando o k mais 1 e o k. Do lado esquerdo é sempre k mais 1, e do lado direito, na primeira linha vai ser k, na segunda linha o x1, que já passou, é o k mais 1, mas o x3 é k, e na terceira linha, o x1 e o x2 que já passaram, ou seja, que vão ser causados no próprio passo, também são k mais 1. Então, o cuidado é em montar essas equações de iteração corretamente, porque o resto é só substituir e aplicar valores. Então, partindo do vetor x de 0, você calcula o vetor da primeira iteração, tendo o cuidado que é Gauss-Seidel, ou seja, o x1 usa o x2 e o x3 do zero. Já o x2 já usa o x1 que acabou de ser calculado, que é 0,7, e o x3 do zero. E o x3 usa o x1 e o x2 que já foram calculados neste próprio passo. Após calcular o vetor x de 1, você verifica se a solução já está suficientemente próxima do x1, x de 1 do x de 0. Da mesma maneira, calcula os erros absolutos, pega o maior e divide pelo maior valor do xi de 1. Se for maior do que epsilon, você continua.
O método, então, prossegue com a próxima iteração, calculando o vetor x de 2, sempre tendo cuidado de usar no próprio passo valores que você já calculou. Verifica se após calcular o x de 2, se você já tem uma aproximação aceitável, mas você vai ver aqui no caso que o dr de 2 ainda é maior do que epsilon, então você tem que continuar. Então você prossegue para a próxima iteração, para calcular o vetor x de 3, e aí você vai ver que o dr de 3 já é menor do que epsilon, então você pode parar. Então, a solução aproximada x barra, ou seja, o vetor x barra, do sistema linear do exemplo, com erro menor do que 0,05 obtido por Gauss-Seidel, é o x de 3, como mostrado. Bom, é sempre interessante fazer a interpretação geométrica do que for possível. Então, suponha o sistema 2 por 2 mostrado. Se você montar o esquema de Gauss-Jacobi, aqui do lado esquerdo, você vai ver que do lado direito não tem nenhum termo K mais 1. Já o Gauss-Seidel, do lado direito, tem um termo x1 de K mais 1, porque você usa o x1 do próprio passo. Lembrando que a solução de um sistema 2 por 2, a interpretação geométrica, é o encontro de retas concorrentes. E aí, se você for ver a sequência xk, você vai ver que ela fica alternando pontos em torno da solução, que são esses pontinhos mostrados. Já o Gauss-Seidel, a sequência xk tem uma ordem de formação mais estabelecida, ou seja, ele parte do x de 0 na origem, caminha para o x1, caminha para o x2, para o x3 e assim sucessivamente. Algumas observações importantes são que a ordem das equações não altera a solução exata. Porém, os métodos iterativos de Gauss-Jacobi e Gauss-Seidel dependem da ordem das equações. Então, por exemplo, trocando a ordem das equações no exemplo anterior e montando o esquema de Gauss-Seidel como mostrado, você então pode observar que a sequência xk ela fica divergente. Ela segue aquela mesma ordem de x0 para x1, para x2, etc., mas está divergindo, ao invés de convergir. Então, o método de Gauss-Seidel ele tem dois critérios de convergência. O critério das linhas, que é igual ao critério mostrado para Gauss-Jacobi, e o critério de Sassenfeld. Então eu vou tentar explicar o critério de Sassenfeld de uma maneira intuitiva e depois a gente olha para as formas. Então a ideia é similar ao critério das linhas, ou seja, você usa valores normalizados. Então, os betas que não têm termos já calculados no próprio passo são iguais aos alfas do critério das linhas. Já os betas que têm valores calculados no próprio passo têm uma parte que é corrigida pelo beta e outra parte que é igual ao critério das linhas. Ou seja, veja o beta 1. O beta 1 não tem nenhum valor calculado no próprio passo, então ele é igual ao alfa 1. Já o beta J, ele vai até o beta J-1, multiplicado cada A pelo beta, e a partir do A, J mais 1 até o AJN, é só o A sem o beta. E aí você pega o beta máximo e vê se ele é menor do que 1. Se for, ele vai convergir. Mais detalhes sobre a questão da convergência e do critério de Sassenfeld podem ser encontrados no livro texto. Vamos verificar o critério de Sassenfeld para o sistema 4x4 abaixo para ficar mais claro.
Então, a primeira linha não usa nenhum valor já calculado no próprio passo. Então, o beta 1 vai ser o quê? A soma dos termos fora da diagonal, que é 0,5 mais 0,1 mais 0,1, dividido, tudo em módulo, claro, pelo termo da diagonal, que é 1, que dá 0,7. Ou seja, é igual ao alfa 1. Já o beta 2, ou seja, a segunda linha, vai usar o x1 já calculado. Então, somente o termo que multiplica o x1 é corrigido pelo beta 1. Então, vai ficar 0,2 vezes 0,7. Os outros termos associados ao x3 e ao x4 ficam os próprios termos do sistema, que é 0,2 mais 0,1 dividido pelo módulo que multiplica o x2, que é 1, que dá 0,44. O beta 3 já vai ser corrigido usando o beta 1 e o beta 2, e não isso, o 4 usa do sistema. E assim sucessivamente, ou seja, o beta 4, todos os betas são corrigidos. Então aí você pega o maior beta, que dá 0,7, que ainda é menor do que 1. Então, nesse caso, esse sistema vai convergir. Um outro exemplo é, se for verificar o critério de Sassenfeld para o sistema mostrado, o beta 1 já é maior do que 1. Então, o método de Gauss-Seidel não converge. Então, você pode tentar trocar linhas para verificar o critério novamente. Trocando, então, a primeira linha pela terceira, ou seja, a primeira equação pela terceira, o beta 1 continua maior do que 1, ou seja, também não vai convergir. Então, agora você pode tentar trocar colunas. A partir, então, da configuração anterior e trocando a primeira pela terceira coluna, você vai ver que o beta máximo é 2/3, que é menor do que 1, então vai convergir. Então, você pode trabalhar nas linhas ou colunas para fazer com que o critério de Sassenfeld seja satisfeito. Obviamente, cuidado, porque se você trocar colunas, você pode alterar a ordem de x1, x2 e x3, e você tem que ter cuidado na hora da resposta. E o critério das linhas, visto para o método de Gauss-Jacobi, também pode ser usado para o método de Gauss-Seidel da mesma maneira, ou seja, a diagonal em módulo tem que ser maior do que a soma dos elementos de fora da diagonal também em módulo. Se o critério das linhas for satisfeito, então automaticamente o do Sassenfeld também é, mas o de Sassenfeld pode ser e o de linhas não. Outra coisa importante é que tanto o critério de Sassenfeld quanto o critério das linhas são apenas suficientes. Ou seja, pode ser que o método vá convergir sem que os critérios sejam satisfeitos, porque eles não são critérios necessários, como por exemplo nesse sistema. Agora, se esses critérios forem satisfeitos, você garante que vai convergir, o que é interessante. Existe outro critério que pode ser usado para garantir a convergência, que é o critério que usa o raio espectral. Entretanto, esse critério é mais caro computacionalmente, porque usa altos valores. Então, por esse motivo, o critério de Sassenfeld de linhas são usados com mais frequência. O algoritmo de Gauss-Seidel é bem parecido com o algoritmo de Gauss-Jacobi. Você faz a construção da matriz e do vetor de iterações e faz as iterações de Gauss-Seidel, calculando sempre a norma e vendo se converge ou não. O único cuidado que você tem que ter é que no Gauss-Seidel você usa no próprio passo valores que você já calculou nesse passo. Já o algoritmo para calcular a norma é exatamente igual ao de Gauss-Jacobi, ou seja, você calcula os erros absolutos e divide pelo valor máximo do vetor naquele passo e vê se converge ou não. Então vamos fazer o mesmo exercício feito no Gauss-Jacobi, que é o sistema mostrado, considerando o epsilon 5 vezes 10 a menos 1 e partindo da solução do chute original 0, 0, 0. O grande cuidado que tem que se ter é montar o esquema de iteração corretamente, colocando k mais 1 e k nos lugares corretos, porque depois é só substituir os valores. E aí na primeira iteração você calcula esse vetor x de 1 e vê que ele ainda não converge. Na segunda iteração você calcula então o x de 2 e vê que ele já nessa iteração já converge.
Então, a solução do sistema é o vetor x barra, que vai ser o vetor x2, como mostrado. É interessante também fazer uma comparação entre os métodos. Com relação à convergência, os métodos diretos são processos finitos e sempre vão achar uma solução exata para qualquer sistema, não singular, ou seja, eles são robustos, ainda que eu tenha que fazer pivotação. Já os métodos iterativos, ele tem convergência assegurada apenas sob determinadas condições garantidas. O método Gauss-Jacobi converge mais lentamente, mas é mais estável. Já o método de Gauss-Seidel é mais rápido em geral. Ou seja, se o seu problema é robustez, a família dos métodos diretos é mais indicada neste caso. No caso de matrizes esparsas, que são as matrizes com muitos elementos nulos espalhados dentro dela, os métodos diretos, se aplicados a sistemas esparsos, provocam o preenchimento da matriz A, reduzindo a sua eficiência. Os zeros existentes eles são eliminados. Existem métodos adaptados especialmente para matrizes esparsas, que são métodos especiais. Quando os métodos diretos não são possíveis de ser aplicados, os métodos iterativos eles são aplicados, porque eles não alteram a estrutura da matriz dos coeficientes, porque você vai botar tudo para o lado direito e aí não faz diferença. Com relação a erros de arredondamento, os métodos diretos eles podem apresentar sérios problemas de erros de arredondamento. Por isso que adotam-se estratégia de pivotação para amenizar o problema no erro calculado. Os métodos iterativos têm bem menos erros de arredondamento, pela própria estruturação do método. A convergência independe da aproximação inicial. Com relação ao número de operações, os métodos diretos são, em geral, bem mais caros computacionalmente. São operações da ordem cúbica. Os métodos iterativos são da ordem quadrática, k vezes n ao quadrado, onde k é o número de iterações, de uma forma geral. Para sistemas muito grandes, torna-se inviável utilizar um método direto, porque são muitas operações. Então, se o problema é o número de operações, os métodos iterativos são mais indicados. Então, como vantagens do método de Gauss-Seidel, tem-se que o número de passos não é mais fixo. Ele pode ser menor. Os métodos diretos têm um número de passos fixos, os métodos iterativos não. A complexidade computacional é menor do que o método de Gauss, o que é uma coisa boa. Ele funciona independente das matrizes serem esparsas, que também é bom. E eles são mais rápidos do que o método de Gauss-Jacobi, apesar de um pouco mais instável. Então, se você quer ainda mais rapidez, ao invés de usar o método de Gauss-Jacobi, você deve usar o método de Gauss-Seidel. Como desvantagens, tem que a sua convergência não é garantida sempre. E você precisa usar dois critérios para a convergência, que são condições somente suficientes, que é os critérios de Sassenfeld e de linhas. E não é possível estimar o número de passos. Ou seja, você escolher entre métodos diretos, a família dos métodos diretos, ou a família dos métodos iterativos, depende do seu problema. E mesmo dentro de cada família, por exemplo, entre o método de Gauss-Jacobi e o método de Gauss-Seidel, entre o método de Gauss e o método LU, você tem que ver o seu problema e entender as características do seu problema para fazer a escolha adequada do método a ser utilizado.